Paz de Jesus, meus irmãos. Meu nome é Gustavo, eu sou da Diocese de Apucarana, cidade de Arapongas. Nesse tempo estou coordenador do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica no estado do Paraná. E é com grande alegria que eu estou gravando esse vídeo para dar continuidade a esse projeto pessoal do André aqui no canal no YouTube dele, Jovem na Trilha. E nesse episódio, nesse vídeo, gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito dos obstáculos, das barreiras que nós enfrentamos quando nós nos decidimos a trilhar esse caminho, a trilhar essa direção, a caminhar nessa trilha com Deus. E quando eu rezava para gravar esse vídeo, a palavra que vinha ao meu coração está lá em Eclesiástico, no capítulo 2, do versículos de 1 a 6, e diz o seguinte: Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento a tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, essa palavra vai nos dizer que se nós entrarmos para o serviço de Deus, nós precisamos preparar a nossa alma para a aprovação. Por quê? Porque a alma que se põe em caminhada, a alma que se põe na trilha rumo ao céu, em direção ao céu, encontrará diante de si diversas barreiras. A alma ela precisará superar as adversidades, tanto as adversidades internas quanto as adversidades externas, ou seja, esses obstáculos que se colocam diante de nós para que nós alcancemos a nossa tão sonhada, a nossa tão esperada meta, que é o céu. E é sobre esses tropeços, é sobre esses obstáculos que colocam perigo à alma que caminha, que trilha em direção ao céu, que eu gostaria de conversar com vocês hoje, tomando por exemplo o modelo seguido por São João da Cruz quando ele ensina acerca dos 3 inimigos da alma, que são o mundo, o demônio e a carne. O primeiro inimigo, então, segundo o ensinamento de São João da Cruz, é o mundo. E dentre os 3 inimigos da alma, o mundo ele é o mais fácil de ser vencido. Por quê? Porque ele exige de nós uma tomada de posição clara e decidida. Ou sim ou não. Nós temos a opção de qual Senhor nós queremos servir. Ou nós queremos servir o nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós queremos servir o mundo. Nós não podemos servir as duas. Nós não podemos servir os dois. Nós precisamos, então, nos decidir pelo Senhor. E pelo Senhor que nos deu a vida, pelo Senhor que nos salvou, pelo Senhor que nos chamou. Porque quando nós nos decidimos por Jesus, quando nós estamos com o Senhor, todas as outras coisas se tornam coisas passageiras. As outras coisas se tornam coisas mínimas. O mundo, o dinheiro, os bens, as pessoas, elas não se comparam com o valor que tem Jesus Cristo, que tem o Senhor para nós. Nada se compara com a presença de Jesus, nada se compara com a vida eterna, nada se compara com o destino, que é esse caminho que nós estamos trilhando, né, com o céu. E nós precisamos ter a consciência, irmãos, que quando nós nos decidimos por Jesus Cristo e nos decidimos por abandonar as coisas do mundo, nós precisamos estar preparados para as perdas que irão aparecer. Iremos perder pessoas, iremos perder amizades, poderemos perder prestígio. Precisamos abandonar e perder todos os deleites mundanos. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que não nos leva para perto de Deus. Precisamos ser jovens desapegados das coisas do mundo. O segundo inimigo da alma, que se coloca como obstáculo e coloca outros obstáculos no nosso caminho, é o demônio. E dentre os outros inimigos, esse é o mais difícil de descobrir as suas obras. Por quê? Porque ele é um ser espiritual, ele é um ser angélico, ele é um ser que tem uma inteligência maior, uma astúcia maior.
E a primeira coisa que nós precisamos, irmãos, é ter a certeza de que o demônio existe. Embora nós constatemos inúmeras linhas teológicas e até mesmo pessoas dizendo que o demônio não existe, isso é uma mentira, porque ele existe e ele oferece, ele coloca diante de nós um grande obstáculo para que nós cheguemos ao céu. E ele se aproveita dos outros dois inimigos também para se fortalecer. Então ele é um ser forte, ele é um ser espiritual. E para nós vencermos o demônio, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Nós vemos na tentação de Jesus que ele venceu o inimigo através da palavra de Deus, ele venceu o inimigo através da humildade, ele venceu o inimigo através do jejum, porque Jesus estava jejuando, e ele venceu o inimigo através da oração. Então nós precisamos de vida espiritual para vencermos o inimigo. Precisamos do discernimento dos espíritos para reconhecer as obras do inimigo, e precisamos ser jovens, precisamos ser pessoas humildes, pessoas de oração, para que nós nos assemelhemos a Jesus que venceu o demônio. E ao modelo do Mestre, nós também venceremos e ultrapassaremos esses obstáculos que o inimigo coloca diante de nós, para que nós chegamos ao nosso destino, que é o céu, que é a santidade. E por fim, o terceiro inimigo da alma é a carne. Quando nós falamos da carne como inimigo, falamos dessa batalha, desse combate que existe entre nós, o nosso espírito, e a nossa carne, que é o homem velho, que é o pecado que existe em nós. E vejam bem, irmãos, o mundo e o demônio são inimigos que agem exteriormente, já a carne não. A carne está em nós, são os nossos próprios desejos, os nossos próprios impulsos. Então é uma luta contra o pecado que habita em nós. É uma luta que precisa acontecer diariamente na nossa vida. Quando nós vencemos a carne, nós já não somos reféns dos nossos próprios sentimentos, dos nossos próprios desejos e do nosso próprio querer. Então, para vencer a carne, é preciso fazer aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Por exemplo, quando o esfriamento espiritual aparece diante de nós como um obstáculo, para nós vencermos esse esfriamento espiritual, essa vontade de não rezar, nós precisamos fazer o quê? Rezar. É fazer aquilo que a nossa carne não deseja que façamos, aquilo que o nosso humano, o nosso homem velho não deseja fazer. Então nós precisamos, para vencer a carne, precisamos ser pessoas constantes na vida de oração, constantes nas práticas espirituais, constantes no relacionamento com Deus, constantes também na mortificação. Precisamos também nos mortificar para vencermos esses obstáculos que a carne, enquanto inimigo, coloca diante de nós, para que nós trilhemos o caminho rumo ao céu, rumo à santidade, rumo à vontade de Deus. A palavra de Deus diz para nós, lá no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 18, Jesus diz o seguinte para os discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, o mundo, que é um inimigo da nossa alma, ele precisa nos odiar. Precisamos ser odiados pelo mundo, porque o mundo odiou primeiro Jesus Cristo. E se nós seguimos Jesus Cristo, com ele também seremos odiados. E o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 33 diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Irmão, se buscarmos longe das coisas do mundo, o reino de Deus, a sua justiça, tudo mais nos será dado por acréscimo. Para vencermos o mundo, precisamos ser desapegados das coisas do mundo. E eu desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo desça sobre você e te conceda toda a força para que você vença o inimigo, para que você vença a carne, para que você vença o mundo e que você trilhe uma linda caminhada rumo ao céu, rumo à vontade de Deus. Um abraço e que Deus te abençoe.